Opa, tudo bom? Professor Manuel Neto aqui, professor de Física. Na aula de hoje a gente vai falar sobre a quantidade de carga, tá? Essa carga que vem aí do próton e do elétron mencionados aí na aula anterior sobre eletrização, tá? Na aula anterior a gente ficou focado, né, nos conceitos aí de eletrização, da carga elétrica do átomo, tá? Já na aula de hoje a gente vai falar sobre a quantidade de carga, quer dizer, lá no teu corpo, tu podia eletrizar o corpo de vários processos, né? Tu tinha atrito, contato, indução, tá? Então, esse processo de eletrização, você podia adicionar ou remover elétrons desse corpo, deixando ele positivamente carregado ou negativamente carregado. Na aula de hoje a gente vai comentar aqui, a gente vai calcular, né, esse excesso ou falta de elétrons, ou então a quantidade de carga total que esse corpo vai ter, seja ela positiva ou negativa. Então, bora lá. Como já foi mencionado, né, o processo de eletrização é aquele processo onde tu adiciona elétrons a um corpo ou tu remove, tá? No caso aqui do exemplo, nós temos um bastão de vidro, tá? E uma lã, né, um tecido aí feito de lã, tá? Se você notar, o bastão de vidro ficou depois do atrito, né? O cara atritou a lã no bastão de vidro. E depois desse atrito, né, o bastão de vidro ficou positivamente carregado, já a lã ficou negativamente carregada. Quer dizer, é como se a lã tivesse roubado elétrons do bastão de vidro, né? Então a lã tem mais elétrons e o vidro tem mais prótons, né? Tem menos elétrons do que prótons. Então a lã roubou elétrons aí do bastão de vidro, tá? Então os dois materiais ficaram eletricamente carregados. Antes do atrito eles eram neutros, aí tem um atrito e depois do atrito eles ficam eletrizados, tá? E para a gente poder saber a carga total, né, desse corpo, ou então quantos elétrons ele perdeu ou quantos elétrons ele ganhou, a gente vai ter que trabalhar com a carga elementar. Ou seja, o que é essa carga elementar, né? Carga elétrica elementar é a menor quantidade de carga, tá, que pode ser encontrada pela natureza. Então você tem aí a carga do próton e a carga do elétron, tá? Lembrando que essa quantidade de carga, nessa carga elementar, ela é o mesmo valor, tanto para o próton como para o elétron, tá? Porém, ambos de sinais contrários, porque o próton ele é exatamente oposto ao elétron. Então, se o valor do próton é x, o valor do elétron é menos x. Tá? E qual é esse valor da carga elementar? Que você pode ver aqui, ó, é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 Coulomb, tá? Coulomb é o rapaz aí, o cientista, né, o físico da época que estudou esses fenômenos sobre a carga elétrica, e a gente adotou a unidade Coulomb em sua homenagem, tá? Então, a carga elementar é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 Coulomb. Se for um próton, positivo. Se for um elétron, negativo. Ok? Então vamos lá. Então quando tu eletriza um corpo, seja adicionando elétrons ou seja removendo elétrons desse corpo, tá? Dá para tu saber quanto de carga total ele vai ficar no final, tá? Ou também dá para saber quantos elétrons foram removidos ou quantos elétrons foram adicionados, utilizando essa relaçãozinha aqui, tá? Que é Q igual a N vezes E, onde Q é a quantidade de carga total de um corpo, tá? Total de um corpo. N é o número de elétrons que você removeu ou adicionou, né? E o E é a carga elementar, aquela carga que a gente mencionou no slide anterior, né? Que é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 Coulomb. Se for um próton, positivo. Se for um elétron, negativo, tá? E aí, como assim? Qual a diferença entre a carga elementar, que é um valor em Coulomb, e a diferença entre a quantidade de carga, que também é um valor em Coulomb? Não são a mesma coisa? Não. Olha só. A carga elementar é o valor elementar de uma partícula, de um próton ou um elétron, tá? Então, esse um próton ou um elétron vai possuir esse valor elementar, tá? Agora, a quantidade de carga é a quantidade que tu tem total no teu corpo eletrizado, claro, né? Porque se for neutro, então
o número de prótons é o mesmo que o número de elétrons, então nem entra no jogo, tá? É tipo assim, você vai no supermercado e você compra um pacote de bolacha. Então, esse um pacote de bolacha custa R$2. Então, o valor de um pacote de bolacha é R$2. Porém, você não vai comprar somente um pacote de bolacha. Você quer comprar, por exemplo, 20 pacotes de bolacha, né? 20 vezes 2 é igual a 40. Então, o valor total, né, total desses 20 pacotes de bolacha é igual a R$40. Então, no teu corpo eletrizado, tu não tem somente um elétron ou somente um próton, né, a mais. Tu vai ter milhares, milhões ou bilhões de partículas em excesso ou em falta, tá? E através dessa relação, Q igual a N vezes E, a gente pode calcular, né, esse número de elétrons em falta ou em excesso, né, ou também, né, depende da situação, a gente pode calcular a quantidade de carga total que esse teu corpo ficou, né, depois de ser eletrizado quando tu removeu ou adicionou elétrons a ele, tá? Então, vamos fazer aqui um exemplo rapidinho para a gente poder fixar esse assunto, né? A nossa primeira relação, né? Nossa primeira relação aqui matemática para nosso estudo de eletricidade, tá? É a nossa primeira equação, então bota aí quantidade de carga elétrica de um corpo, né? Quantidade total, Q é igual a N vezes E. Então, vamos aqui, por exemplo, para a gente poder fixar. Bora! Então, olha só, nesse exemplo aqui, o que é que ele fala pra gente, né? Ele pergunta qual deve ser a quantidade de elétrons, tá? Em falta ou em excesso necessárias aí para produzir uma carga elétrica total de 1 coulomb, né? Em um corpo. Então, ele quer saber quantos elétrons tu vai ter que adicionar ou remover de um corpo, né? Ou seja, eletrizar esse corpo, só que ele quer saber o número de partículas, né, de elétrons que tu vai adicionar ou remover. Ele ainda não disse exatamente se você vai fazer uma adição ou remoção de elétrons, né, para que esse corpo fique com 1 coulomb. Então vamos lá entender melhor o que é isso aqui. Então vamos lá, o que é que a gente tem de informações sobre essa questão? Então, a primeira informação que ele deu é que a gente vai trabalhar, por exemplo, com a partícula do elétron, né? Então ele quer saber a quantidade de elétrons, certo? Se a gente vai trabalhar com elétron, qual é a carga elementar do elétron? Então a carga elementar, né, que é a letra Ezinho, é menos 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb, tá? Então essa é a carga elementar do elétron, tá? E ele quer saber se vai ser removido, né, ou vai ser adicionado elétrons a esse corpo. Como é que a gente vai saber se está removendo ou adicionando elétrons a esse corpo? É só a gente verificar o módulo da carga final. Olha só, ele falou que a carga elétrica total é de 1 coulomb. Se a carga elétrica total é de 1 coulomb, esse 1 aí, ele não está negativo, ele está positivo. Então quer dizer que esse corpo está positivamente carregado. E um corpo, quando ele está positivamente carregado, é porque eu removi elétrons desse corpo. Quer dizer que esse corpo, né, esse material qualquer, ele vai ter mais prótons do que elétrons. Então, para que isso aconteça, eu tenho que remover elétrons, né? Então, aqui no nosso caso, vai ser a falta de elétrons, tá? Certo? Então, aqui a primeira charada foi resolvida. Então, é a falta de elétrons e não o excesso, tá? Porque nosso corpo está positivamente carregado, né? Eu perdi elétrons para ficar positivo, ok? Então, eu vou ter que descobrir o N, né? Então, quantos elétrons eu removi desse corpo? Eu não sei, eu vou descobrir, tá? E a carga total desse corpo, né? Ele falou ali que é de 1 coulomb. Pronto, então Q, que é a quantidade total de carga desse corpo, né, eletrizado, é de 1 coulomb. Ele está positivamente eletrizado porque eu removi elétrons. Agora, para descobrir quantos elétrons a gente removeu, né, é só a gente lembrar da relação. Qual é a relação? A relação é Q é igual a N vezes E. Essa aqui é a nossa relaçãozinha, certo? A nossa equação para a gente poder utilizar para descobrir o valor do N, né? O número de elétrons que a gente removeu desse corpo, tá? E aí fica fácil, porque, olha só, se eu quero o valor do N, eu vou isolar ele. Então eu vou pegar esse E,
né, a carga elementar, que está multiplicando com N, e vou passar para o outro lado da equação, dividindo. Então vai ficar assim, ó, N é igual a Q, que já estava lá, dividido por Ré, né, que é a nossa carga elementar. E o resto fica fácil, né? Por que fica fácil? Porque é só você substituir os valores. Então, vamos lá. Q é igual a 1 coulomb. Então, você põe aqui 1 coulomb, tá bom? E o E, que é a nossa carga elementar, é menos, né? Porque é um elétron, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb, tá bom? Então, esse é o valor da nossa carga elementar do elétron, né? A gente está trabalhando com ele, então fica negativo. Agora, olha só, primeiro de tudo, né, eu vou cortar aqui, ó, coulomb com coulomb, certo? Por quê? No final não vai ter unidade alguma, certo? A grandeza, número de elétrons em excesso ou em falta, né, que é o N, ele é uma grandeza adimensional, é apenas um valor numérico. Então, eu adicionei, sei lá, 1000 elétrons, não tem unidade, ou removi, sei lá, 500 elétrons, também não tem unidade, tá bom? Porque você cancela aí o coulomb com o coulomb, né, do numerador e do denominador, tá? Próximo, eu vou pegar aqui os coeficientes, ó, 1 dividido por menos 1,6, tá? Eu vou ignorar por hora a grandeza 10 elevado a menos 19 e vou trabalhar apenas com 1 dividido por menos 1,6, tá? E aqui eu vou colocar logo N é igual. Se você fizer na calculadora ou no braço mesmo, no papel e caneta, você vai verificar que essa divisão aqui é exatamente menos 0,625, beleza? 1 dividido por menos 1,6 é menos 0,625, ok? E agora, para finalizar, essa grandeza ali, né, a grandeza do 10 elevado a menos 19, né, que eu nem utilizei no cálculo, eu vou só repetir lá embaixo, né? Vai estar aqui, ó, 10 elevado a menos 19. Só que esse 10 elevado a menos 19 no denominador não pode ficar ali, né? Eu vou pegar ele e vou transferir do denominador para o numerador. Eu vou tirar ele lá de baixo e vou colocar ele lá em cima. Só que para isso eu vou ter que trocar o sinal do expoente, né? Negativo, ele vai subir, se tornando aí um sinal positivo. No final das contas, o nosso N vai ser igual a menos 0,625 vezes 10 elevado a 19, um valor positivo, né? Tirei lá de baixo, estava negativo, joguei para cima, ficou positivo, ok? E aí, a gente verifica que esse é o número de elétrons que eu vou ter que remover, né, do corpo para que esse corpo fique com um coulomb no total, tá? É um valor aí bem grande, né? 10 elevado a 19 é um valor absurdamente grande, então eu vou remover muitos elétrons, né? Deixa eu verificar aqui quantos elétrons eu vou remover. Trazendo aqui a vírgula para cá, então N é igual a... Deixa eu remover aqui 1, 2, 3. Então vai ficar assim, ó, 625, né? Como eu voltei a vírgula 3 vezes, tá? Eu vou colocar esse expoente aqui, ó, vezes 10 elevado a 22, né? Então vai ser 625 e 22 zeros, né? Aí acompanhando esse valor, que vai dar um valor muito grande, né? Sei lá, na casa mais que trilhão, né? Não sei. Então é um valor absurdamente grande, né? Que você tem que retirar de elétrons de um corpo para que ele fique com um coulomb, né? Para que ele fique positivamente carregado com apenas um coulomb, tá? Então esse foi o nosso assunto de hoje, espero que tenham compreendido. Se não entenderam, volta o vídeo um pouquinho aí, né? Dá uma revisada, né? Refaz esse exercício no caderno, tenho certeza que vocês vão conseguir de boas. Até a próxima, sucesso!